Todos nós queremos ser felizes. Mas que tipo de felicidade estamos buscando? Tradições contemplativas milenares que investigam a mente com métodos precisos em primeira pessoa têm importantes conclusões sobre o funcionamento de nosso mundo interno e sobre o que é a felicidade genuína. E a ciência moderna tem compreendido cada vez mais sobre o que é e como cultivar um bem-estar genuíno, investigando métodos que levam a um cultivo de uma mente serena e feliz. Eles apontam que existem dois tipos de felicidade: a felicidade condicionada ou hedônica, que surge quando obtemos algo, algum conforto, ganho ou quando satisfazemos algum tipo de prazer. E a felicidade genuína, que não é condicionada e que essencialmente flui de nossas mentes e do que oferecemos aos outros e ao mundo. É uma alegria mais sustentável, uma sensação de propósito mais permanente. Aristóteles chamou essa felicidade de eudaimonia, uma felicidade proveniente daquilo que trazemos ao mundo e não daquilo que obtemos do mundo. Um florescer humano. Uma vez que temos nossas necessidades básicas atendidas, podemos então buscar uma visão de felicidade genuína, que acesse os nossos inesgotáveis recursos internos. Com uma mente calma, ampla e livre, nós teremos muito mais lucidez e liberdade para manifestar qualidades essenciais para uma vida plena. Quando as nossas mentes estão inquietas e perturbadas, não importa quanto luxo ou diversão possamos usufruir, isso somente não nos fará felizes. Um estudo realizado com ganhadores de loterias demonstrou que essas pessoas não eram mais felizes do que um grupo de controle que não vivenciou a emoção de enriquecer da noite para o dia. Na verdade, depois que a emoção inicial passou, as pessoas que ganharam na loteria relataram sentir menos satisfação nos prazeres cotidianos, como conversar com amigos, praticar algum esporte ou simplesmente ler um livro, em relação às pessoas que não vivenciaram uma mudança tão drástica. Portanto, sem uma natural felicidade interior, uma sensação de alegria, despreocupação e bem-estar que não depende de condições externas, nunca seremos verdadeiramente felizes. Vamos desperdiçar nossas vidas atrás disso ou daquilo, cheios de excitação por qualquer pessoa ou situação nova. Então, sentiremos uma felicidade superficial por um curto momento, que se desfará e nos deixará com uma sensação de vazio novamente. E aí, buscaremos alguma outra coisa. Então, para encontrarmos felicidade genuína e uma vida satisfatória, primeiro precisamos de uma base incondicional de felicidade. Não há nada de errado em saborear os prazeres da vida. Os prazeres que experimentamos por estarmos com amigos queridos e com quem amamos, por desfrutarmos de uma refeição deliciosa ou de um clima maravilhoso, são despertados por estímulos. Mas quando o estímulo é retirado, o prazer desaparece. A felicidade genuína, por outro lado, não é acionada por estímulos. Essa distinção não significa que não se deva buscar sensações agradáveis. Apesar de ser diferente da felicidade genuína, o prazer não é inimigo dela. Tudo depende da maneira como é vivido. Se o prazer impede a liberdade interior, dando origem à avidez e à dependência, perturbando o equilíbrio da mente, é um obstáculo à felicidade genuína. Por outro lado, se é vivido no momento presente, num estado de paz interior e liberdade, o prazer adorna a felicidade sem obscurecê-la. A distinção entre felicidade genuína e felicidade condicionada é importante para refletirmos a qual delas estamos dedicando nossas vidas. Certamente queremos felicidade genuína, mas não basta querer algo. Precisamos conhecer suas causas. Se for um bolo de chocolate, você pode sentar o dia inteiro rezando que bolos de chocolates caiam do céu, que eles se materializem no forno. Provavelmente não dará certo. Mas se você aprende como fazer um bolo de chocolate, aí sim, você tem o desejo, a aspiração, a intenção, os ingredientes e então terá seu bolo de chocolate. Portanto, por que esse processo seria diferente para a felicidade genuína? E por que seria diferente para ganhar uma liberdade cada vez maior do sofrimento, mais serenidade, paz interior, equilíbrio da mente? No próximo episódio, começaremos a descobrir o que a ciência e as tradições contemplativas descobriram sobre as causas da felicidade genuína e quais métodos podemos usar para cultivá-las. Nos vemos lá!